Mas eu fui disposto a dormir na rua se eu precisasse. Com 18 para 19 anos, pô, as costas estão boas, eu não tenho medo de nada, não tenho nada a perder. Se alguém tentar me roubar, eu não tenho nada de valor comigo. Então, literalmente, sem medo nenhum. Eu fui sem medo nenhum, disposto a dormir debaixo de uma marquise, disposto a pegar o meu agasalho, botar lá debaixo da cabeça e dormir, disposto a pedir, conversar com as pessoas numa padaria e falar, cara, ó, vim lá de Rio Preto, vim fazer um curso, não tenho dinheiro, me dá um pão. Eu fui disposto a fazer isso, mas nada disso foi necessário, porque, novamente, uma pessoa apareceu no meu caminho para me ajudar e ela, basicamente, fez eu ter o sucesso que eu tive lá naquela semana de entrevista, de cursos e tudo isso. Eu fiz, passei e pouco tempo depois eu estava embarcado já, vivendo aquela vida que eu tinha visto meu amigo viver. E ele estava certo, era trabalho duro, é difícil, era pauleira, era de segunda a segunda, era coisa de 14 horas por dia. Eu acho que eu folguei um dia lá, eu folguei lá uma vez, que foi quando eu desmaiei. Mas quando você... Desculpa te interromper. Não. Mas você dizendo que você ficou essa semana em Santos, essa semana toda você já foi aprovado e foi para o Cruzeiro, ou você voltou para Rio Preto, foi chamado? Eu fui aprovado dentro da semana, eu fui aprovado na entrevista, né, pela entrevista em inglês e tal, e aí depois eu fui fazer o curso já de segurança marítima, e aí eu fui passando pelo curso de como que é a vida a bordo, onde eles te falam qual que é a forma de você se comportar nesse cenário, né, nesse contexto, e aí voltei para casa. No que eu voltei para casa no finalzinho dessa semana, eu fiquei em casa por mais... Se não me engano, uns 3, 4 meses, até eles falaram, você embarca na Itália dentro de 15 dias, faça tuas malas, você está indo para ficar 9 meses em alto mar, aí longe da tua família, trabalhando, né? A gente parava, lógico, todo dia, né? Porque o navio, ele faz basicamente a rota que os navios cruzeiros fazem, né? De você parar numa cidade, de descer e tal. Só que você, como tripulante, é diferente da sua vida como passageiro, né? O tripulante, para você ter uma ideia, tem lá um navio, na parte de baixo é onde a tripulação fica, muitos tripulantes não são nem autorizados aí na parte de cima. Eu era bellboy. Bellboy é aquele que usa uma roupinha, parece o de Paquito da Xuxa, com um negocinho aqui e tal, que, de novo, era tipo o office boy do navio. É a pessoa que, tá precisando pegar uma cadeira de rodas para uma passageira, vai lá e pega. Tá precisando pegar as malas desse passageiro, vai lá e pega. Então, esse trabalho me fez ter contato com muitas culturas, mas é um trabalho duro, é um trabalho difícil. E quando eu fui para o navio, eu não sabia o que esperar, né? Eu nunca tinha trabalhado em algo tão exaustivo, em algo tão desafiador ao mesmo tempo, porque lá são as regras do lugar, são as regras de lá. É como se fosse um universo paralelo. Você não tem a lei trabalhista brasileira, porque você assina uma carteira de trabalho do Panamá. Então, você tem as leis deles, você tem que obedecer e viver pelas leis deles. Então, foi uma experiência muito enriquecedora no final das contas, porque eu tive a oportunidade de conhecer 11 países, eu passei por 37 cidades, se eu não me engano, 27 cidades, perdão, 27 cidades em mais de 11 países, convivi com todo tipo de cultura que você pode imaginar. Eu dormia num quarto que era mais ou menos dessa parede até essa cortina, com outros 3 indonesianos. Então, é uma experiência de intercâmbio cultural, vamos dizer assim, de você entender os valores dessa pessoa, de você entender os medos dessa pessoa, de você entender como que você se comunica com todo tipo diferente de pessoa, que eu não poderia ter tido isso em outro lugar algum, né? É por isso que hoje eu me sinto muito confortável, inclusive, quando a gente tem reuniões com investidores, com pessoas de empresas bilionárias, quanto quando a gente vai para uma periferia, quando a gente vai para uma favela, quando a gente vai visitar, por exemplo, a cadeia de produção do sururu lá em Maceió, por exemplo, que é outra realidade completamente. Mas você sabe que, no final das contas, que foi o que eu aprendi no navio, são seres humanos. E seres humanos, a gente tem medo, a gente tem desejos e a gente tem principalmente sonhos. Então, quando você consegue se comunicar com outro ser humano na base, numa linha puramente humana, tirando os títulos, tirando a roupa, né, a vestimenta, a carcaça que a gente vê aqui fora, aí é um outro tipo de comunicação. Então, eu aprendi muito lá no navio.